Com a reeleição de Donald Trump, novas políticas de imigração foram implementadas, como a gente vem acompanhando aí nos últimos dias, com impactos significativos para diversas comunidades, incluindo a comunidade brasileira. Essas mudanças têm gerado dúvidas e preocupações sobre o futuro de muitos imigrantes no país, viu? Para a gente entender melhor os desdobramentos dessas medidas, eu converso a partir de agora com Flávia Santos Lloyd. Ela é advogada especializada em imigração. Muito boa noite, doutora. Boa noite, Juliana. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos sua presença ao vivo aqui com a gente. E a primeira pergunta já é: quais as principais mudanças nessas políticas de imigração? Olha, foram várias, pelo menos 16 ordens executivas relacionadas à imigração. Então, eu vou dar aqui o resumo das mais importantes. E a mais impactante, que todos estão falando, é o fato de nascer nos Estados Unidos não ser o equivalente ao ser americano. Essa mudança tremenda, inconstitucional, que já está sendo debatida nas cortes, mas é uma mudança fundamental na essência dos Estados Unidos, porque se você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. E isso afetará pessoas ilegais, de famílias ilegais, e ao mesmo tempo de famílias legais, pessoas que estão aqui com visto de trabalho, visto de investidor. Então, essa é a grande mudança. Mas existem outras também, como efetivamente fechar a fronteira, como criar entrevistas mais complexas e mais detalhadas nos consulados, uma investigação mais a fundo em relação às pessoas que estão vindo para cá. Ou uma outra ação executiva vai publicar o nome dos países que estarão banidos de entrar nos Estados Unidos. Enfim, são muitas ações executivas, mas a ideia geral é impactar a imigração nos Estados Unidos e a maneira como a cultura americana é, né? Esse país é um país de imigrantes e essas medidas, essas imagens de pessoas detidas, só nesse domingo foram mais de 900 pessoas detidas. Então, essa imagem que a imigração é contra o sistema americano é a grande mensagem geral dessas várias ações executivas que foram assinadas em relação à imigração entre os Estados Unidos. Doutora, você trouxe bem essa questão dessa imagem que impactou muito, né? Vários brasileiros, inclusive, e em relação aí à legalidade do uso de algemas, por exemplo, em deportações. Como que funciona isso? Ela é analisada sob o direito interno de cada país, por exemplo? Olha, a Immigration Customs Enforcement, né, que é a agência governamental que faz esse translado de pessoas que são deportadas, eles têm a autoridade de algemar as pessoas. Porém, essa autoridade, ela pode ser usada de uma maneira discricionária. Então, se há necessidade, se há uma violência, se há uma ameaça, sim, é dentro da lei a pessoa ser algemada. Mas isso não significa que você precisa fazer isso, certo? Deveria ter tido um bom senso, porque essas imagens são impactantes, e eu acho que esta era a mensagem do governo também, passar essa mensagem: olha, vai ser todo mundo tratado igual e todo mundo bem maltratado, do que analisar de caso a caso, certo? Muitas dessas pessoas que foram deportadas, não só do Brasil, mas da Guatemala, do México, da Colômbia, entre outros países, essas pessoas, várias nunca tinham tido problemas criminais, certo? São pessoas que o crime, entre aspas, né, porque violação de imigração é dentro da regra civil, não necessariamente na regra criminal, são pessoas que nunca tiveram um contato com polícia, um contato com uma agência governamental que perca a sua liberdade. Então, é um momento muito triste de ver as pessoas sendo tratadas dessa maneira, sendo que são pessoas que não põem um risco, não são um risco à sociedade, não são um risco a outras pessoas. Mas, sim, para responder a sua pergunta bem objetivamente, o governo americano tem autoridade nesse momento de deportação e de detenção, mas não é necessariamente uma regra que tem que ser aplicada a todos. Doutora, e quais os direitos nesse contexto dos imigrantes em situações como essa? E já quero fazer uma outra pergunta também, porque diante dessas medidas, como que o mercado de trabalho nos Estados Unidos acaba sendo impactado também? Visto que é uma mão de obra, né, brasileira e, enfim, dos outros imigrantes também.
Olha, as pessoas que estão aqui sem documentação ainda têm direitos, ainda temos um processo para uma pessoa ser deportada. Então, a pessoa tem direito de pedir um advogado, a pessoa tem direito de falar, pedir para um juiz, falar com um juiz de imigração. Existem exceções a essa regra, mas boa parte das pessoas que estão aqui há bastante tempo, têm uma vida, têm filhos, têm, enfim, propriedades, e essas pagam impostos, são membros da sociedade e tem uma maneira dessas pessoas se defenderem. Então, a coisa prática é: eu quero falar com um profissional, quero falar com um advogado, eu não quero assinar nada sem um profissional me orientar e eu quero falar com um juiz de imigração. Então, esses são os 3 grandes pontos que essas pessoas podem utilizar caso tenham um caso de detenção. Por outro lado, o impacto econômico já está acontecendo, certo? Fazendas sem empregados aparecendo com o medo de deportação no norte da Califórnia. Eu estou na Califórnia, no norte da Califórnia, vários funcionários, vários empregados de fazenda não estão aparecendo para fazer a colheita por medo de imigração. A sensação de pânico, de medo, de uma blitz, de uma detenção é muito grande, e isso vai ter um impacto na economia e vai ter um impacto rápido. Porque sem a mão de obra, os produtos vão aumentar, porque essa mão de as fazendas vão perder as suas colheitas, as pessoas não vão aparecer para os trabalhos, e a realidade é, essas pessoas que fazem esses trabalhos não estão tirando o emprego de um americano, porque o americano não quer fazer esse trabalho. Então, os números, então a economia do ponto de vista direto, mas também indireto vai ser afetada. Imigrantes pagam 500 bilhões de impostos, de dólares por ano em impostos, imigrantes legais e imigrantes ilegais. 1,7 milhões de empreendedores nesse país são imigrantes legais e ilegais. Então, tem um impacto econômico direto e indireto na economia. Doutora Flávia Lloyd, muito obrigada pelas suas informações e pela sua explicação aqui para a nossa audiência em relação a esse tema, essa crise migratória, né, que a gente está falando tanto. Tenho certeza que a nossa audiência saiu daqui muito mais, entendendo muito mais sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigada a você.